Oi, Matheus, comida árabe, pessoal entrando aí, William, todo mundo aí, que legal, todo mundo chegando aí, né? Vamos fazer essa live maravilhosa aí, pessoal, a todos vocês aí. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com uma pessoa maravilhosa que tem uma história linda de vida, de superação, um cara incrível, né? E você pode participar aqui da nossa live. Vamos chamá-lo aqui. Se ele. Olha aqui um monte de gente. Estou acenando para todo mundo. A Elisângela acabou de entrar. Elisângela, boa noite. O Everton, a Silvinha, o William. Tudo bem, Elisângela? Prazer. Acompanhe a nossa live. Você vai gostar bastante, viu? O segredo do resultado também entrou. Tá todo mundo entrando aqui. O Everton. O William entrou, o Matheus, palestrante, já está aí, né? Que legal, olha, muito bom, gente. Nós vamos conversar. Tudo bem, Matheus? O Matheus já está aí, daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. Nós temos um assunto bastante interessante para... Oi, Elisângela, tudo bem? Olha aqui, eu vou assinar também aqui para o TR Car Automotivo, entrou. A Silvinha Maier, boa noite. O Israel JR, pessoal entrando. Olha lá, o segredo do resultado. O assunto da live hoje, o segredo do resultado. Nós vamos falar hoje sobre um rapaz que ele é um cara incrível, que ele nasceu com tudo para dar errado na vida dele, e ele pelo seu esforço, pela fé que ele tem em Deus, ele conseguiu se tornar um grande comerciante, um grande empresário, apesar de todas as dificuldades que ele teve na vida, né? E nós vamos conversar bastante com ele. Jaqueline, um beijo. O Iguinho entrou também, deixa eu assinar para o Iguinho. Então, é assim, a história de vida desse rapaz vai mostrar para a gente que vale a pena a gente lutar, porque às vezes as pessoas ficam falando, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tive oportunidade na vida, né? A Bianca entrou também. Bianca, boa noite. O Juan entrou também. Olha aqui, ó, a Noemi. Noemi entrou também. O Juan, ô Juan, tudo bem, Juan? Olha aí, o Fer Ribeiro. Então, olha aí, o segredo do resultado está falando que vai assistir aí. Seja muito bem-vindo. Então, Matheus, se você estiver aí, por favor, ó, o Henrique entrou. Boa noite, Henrique. Todo mundo entrando aqui, olha. O Henrique 71, né? Então, Matheus, você, por favor, o Serginho Borges acabou de entrar aqui também, né? O pessoal, todo mundo entrando aqui, hein? Deixa eu chamar o Matheus aqui, o Matheus palestrante. Ele, antes de mais nada, ele é também palestrante, né? Nossa, eu concluí. Deixa eu ver aqui. Ô Matheus, você pode mandar o pedido aqui para mim, querido, por favor, para mim aceitar? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Matheus Palestrante. Transmitir ao vivo. Aqui, eu mandei para ele o convite. Aí, mandei para ele. O Matheus, ele vai aceitar aí agora. Gente, olha, o papo de hoje é um papo muito bacana, é muito legal. A Comida Árabe entrou aqui também. Boa noite. O William 011 entrou. Tem um monte de gente aqui entrando. Olha que maravilha, né? Vamos ver quem mais aqui. O Jonathan entrou também, vou assinar para ele. Então, o Macarini, Lucas entrou. Ô, Matheus, você pode aceitar aí, tá bom, querido?
Vou acenar aqui para o Macarini, para o Iago. Boa noite, Iago. Tudo bem com você, Iago? O Iago aí, né? Então, Matheus, você aperta aí que você aceita, por favor, o convite para a gente poder falar aqui. Olha, eu mandei já, Matheus, o convite para você. Espera aí. Aqui, ó. Estou mandando de novo, tá? Olha, ó, mandei de novo. É só você aceitar aí, ó. Aê! Tudo bem, Ô, amigo? Matheus, boa noite. Tudo bem, querido? Boa noite, tudo bem, sim. Que legal. Como é que tá aí? Tá muito frio aí? Ah, tá um pouquinho. Já aqueci um pouco antes, né, que eu fui pedalar, fui treinar, já deu uma aquecida. Aham. Ah, legal. Pessoal, o Matheus Freitas é o nome dele, né? Ó, o pessoal entrando aqui. Quem é que entrou aqui? Olha, tem um monte de gente entrando. Que maravilha, né? Deixa eu acenar aqui para o pessoal ficar aqui com a gente. Está entrando aqui, ó, a Elisângela, o Léo Souza. Oi, Léo. Boa noite, Léo. Olha lá, o Léo Souza, o pessoal, bastante gente entrando. Para você que não conhece o Matheus, né? O Matheus Freitas, ele é empresário, ele é palestrante, ele é escritor e, antes de mais nada, ele é um atleta de alto desempenho. E ele é também presidente do Instituto Matheus Freitas. Ele é uma pessoa batalhadora, é um guerreiro, ele é um cara disciplinado e ele é muito dedicado ao esporte e também a muitas outras coisas, né? Ele tem uma família razoavelmente grande, ele tem 5 irmãos e uma irmã. Só que quando o Matheus nasceu, toda a família foi avisada que ele não seria uma pessoa normal, né? Ele nasceu com uma deficiência nos membros inferiores. E cedo, os médicos já diziam que ele seria diferente dos seus irmãos. Matheus, primeiramente, o meu boa noite a você. E eu gostaria que você contasse como foi para você quando você se olhou para o seu corpo e você viu que você não era igual os seus irmãos, que você tinha algum tipo de problema, alguma deficiência física. Boa noite, meu amigo Itamar. Primeiramente, agradeço o convite, né, de estar aqui hoje com você. Então, para mim, foi muito difícil. Foi muito difícil aceitar naquele momento, né? Lá na fase do meus 5 anos, 6 anos, né? Que quando a gente começa a entender a realidade da vida, né? Começa a ir para a escola, no caso, o pré, eu comecei a entender essa fase. E eu não me aceitava. Não me aceitava por ser diferente, né? Porque, como foi dito, meus irmãos têm uma faixa etária de 1,70 a 1,80 de altura. E eu tenho nanismo. Então, na faixa etária de 1,40 a 1,46 de altura. Então, a diferença para todos os irmãos grandes e só o Mateus, o pequeno da família. Mas isso para mim foi um desenvolvimento de anos. E também graças aos meus pais, que ao longo do tempo vinha me ensinando, colocando na minha mente que não era a minha estatura que ia definir o Mateus, que ia me definir para a vida. Então, por começo para mim foi bem difícil, até entender o que era uma deficiência, o que era aquela minha deficiência. Agora, ô, Matheus, na sua família, você já tem algum histórico de nanismo? Ou você é o único que tem, assim, que sofre desse problema, né, de nanismo? Então, na minha família eu sou o único. Eu sou o único com essa parte do nanismo. Como eu falei, meu pai, um exemplo, meu pai tem 1,78 de altura, meu irmão caçula tem 1,83 de altura, meu outro irmão que faleceu tinha 1,80 de altura, minha irmã 1,74. Então todo mundo nessa faixa a 1,70.
acima de 1,70. Então, o único da família. E para mim, entender, olhar toda a situação e começar a ver por que eu nasci assim. Por que eu fui feito dessa forma? Então, gerou muita pergunta ao longo do tempo, gerou muito questionamento. Até eu cheguei a questionar Deus o porquê de eu nascer assim e meus irmãos nascerem diferente. E você não se conformava, né? Isso, no começo não. No começo eu não queria, não aceitava, porque quando eu entrei para a escola, lá na faixa dos 6 anos, 7 anos, eu comecei a ter o bullying, né? O famoso bullying hoje, o preconceito. É, Eu sei. na fase, a criança na escola vai jogar bola, então, para escolher um time, eu era o último a ser escolhido da turma, e eu tinha que se não fosse obrigação, um exemplo, se o professor falasse para os alunos, vocês estão obrigados a colocar o Matheus no time de vocês, se não tivesse isso, eu nem teria ido para os times de futebol na escola. Eu Porque entendo. para mim, eu era o rejeitado, vamos dizer. Eu sei. E ao mesmo tempo, começando a vir essa questão da rejeição dentro da escola ao longo do tempo, tinha momento que eu não queria mais ir para a escola. Porque eu falo, para que eu vou estar dentro de uma escola que eu sou rejeitado para entrar em grupos de amigos para fazer trabalho, sou rejeitado para estar no time da sala para jogar bola na hora da educação física. É E isso verdade, é para mim foi difícil, né? tirando muita coisa. E para você administrar essa parte e administrar a colocação do seu mental, porque não você já tem uma parte afetada física. E através do bullying, do preconceito, se você não saber lidar, você afeta a parte mental. Então, para ter um trabalho longo desse, é muita questão de dedicação para querer resolver essa parte. E, como eu disse dos meus pais, os meus pais foram a chave principal nesse momento para mim. Ah, isso é muito importante quando a família ela dá um suporte, não é, para um filho que tem um problema ou tem alguma deficiência física. Aqui, olha, tem um monte de gente entrando aqui. Vou mandar aqui um abraço, Matheus, com a sua licença. Entrou aqui o Ravissani, o Rabino Ravissani. Ele está mandando um abraço aí para você. Entrou a minha mãe, a Ivanilde, né? Entrou aqui, olha, a Ingrid, entrou uma pessoa aqui que é lá da família Takahashi, entrou o Bruno, Essencial entrou, olha aqui, ó, bastante gente. Olha aqui, ó, o Koki Takahashi entrou aqui também. E o pessoal está gostando aí Olha aqui, vou assinar aqui para o Mike. Boa noite, Mike, também. O pessoal entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos conversando com o Matheus Freitas, ele que é empresário, ele é palestrante, ele é escritor, ele é um atleta de alto desempenho e é presidente do Instituto Matheus Freitas. Matheus, aqui vem falando que você, apesar de sofrer todos esses problemas, né? Problema, além de sofrer do problema de nanismo, você tem um problema também nos seus membros inferiores. Isso dificulta até qualquer tipo de pessoa que tem um problema como esse. Agora, como é que você, tendo esses problemas, né, que você tem, como é que você consegue ser um atleta de alto desempenho? Eu não entendo isso. Você poderia nos explicar? Sim, sim, com certeza. Como eu sofri muito na infância, e eu precisava se encontrar em algo que me dava prazer e que me ajudasse a superar minhas limitações. E o esporte, para mim, foi um momento bem marcante para mim, que eu entrei para o esporte com 12 anos, que foi a corrida. Eu comecei a praticar corrida de rua, né? As famosas corridas São Silvestre, maratona, meia maratona do Rio, volta da Pampulha.
E isso eu tive um encontro de o esporte com a minha deficiência. Eu falei, aqui dentro desse esporte vai ser onde eu vou me superar cada dia mais. Vou vencer as minhas limitações. E como eu sou uma pessoa muito disciplinada no que eu faço em toda a área da minha vida, profissional, pessoal, espiritual, eu falei, o esporte para mim vai trazer recursos, não só recursos pessoais e recursos financeiros, mas vai trazer um bem melhor, um bem maior para mim, que é minha vida pessoal, de eu me sentir bem, me sentir aceito. E o esporte fez eu me aceitar como eu era e como eu sou hoje. E eu sempre fui ousado, sempre fui querer coisas grandes. E quando eu entrei para o esporte, eu falei, eu não vou entrar na categoria de PCD, na categoria para pessoas com deficiência. Por quê? Eu quero mostrar para as pessoas que o meu potencial não define, a minha estatura não vai definir o meu potencial. O meu potencial vai definir o que tem dentro do Matheus. E a partir do momento em que eu comecei a me preparar, me dedicar no esporte, isso eu fui mostrando ao redor para as pessoas. Que as pessoas começavam a olhar como um anão, um rapaz de baixa estatura, consegue fazer uma corrida com uma pessoa de 1,70 e 1,80 de altura. Como é isso que Entendi. acontece? E isso as pessoas ficam impressionadas, porque você olha, um exemplo, vamos falar de um corredor de 1,80 m de altura. De repente eu chego lado a lado dele e ele fica sabendo que eu sou um dos maiores adversários dele. Ele vai olhar para o lado e fala, não, esse pequeno, esse anão, vai disputar comigo, eu desse tamanho, e chega lá na frente e ele perde. É muito difícil. Mas aí eu falo para muita gente, eu tenho uma frase que eu uso muito, que diz assim, não é a minha estatura que vai definir quem sou eu, não é minha deficiência que vai falar qual que é o meu potencial. O que vai dizer qual é o meu potencial é minha força de vontade, é minha garra, minha perseverança. É isso que vai dizer qual que é o meu verdadeiro potencial. Não é o que as pessoas dizem que eu devo ser. Porque hoje muita gente, até as pessoas que estão ouvindo nós aqui nesse momento, se trava em uma palavra, naquilo que a sociedade hoje dizem para ela. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade, não aceitar o que a sociedade está dizendo para nós hoje nesse momento. Então É isso verdade. foi a partir do momento que eu me encontrei, entendi qual que é o meu propósito, entendi os valores que meus pais me ensinaram, mostrando para mim, filho, você não é isso que o mundo lá fora está falando para você, você tem um potencial grande. O esporte eu fui ousado. Entrei para o esporte, fui ousado. Eu hoje sou eu sou o primeiro anão hoje na corrida, na maratona, a fazer uma quilometragem de 50 quilômetros correndo. Poxa. Eu sou o primeiro anão a fazer 200 quilômetros pedalando em 10 horas pedalando. E mês que vem eu vou me tornar o primeiro anão a fazer 600 quilômetros pedalando. Puxa vida, que maravilha, viu, Matheus? Gente, olha, nós estamos conversando aqui com o Matheus Freitas, ele que tem um problema de deficiência, não é? Ele que tem uma deficiência física, mas que, para ele, ele faz coisas que pessoas que não têm essa deficiência não faz. Eu mesmo, olha, eu confesso para você, ô Matheus, que se eu correr aí 20 quilômetros, eu caio esturricado lá, que eu não vou conseguir correr isso daí porque eu não tenho esse preparo físico, né? Então, realmente, você já começa por aí, né? Você já é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa já diferenciada. E você não é do tipo da pessoa que olhou no espelho, olhou para o seu corpo e falou, nossa, eu sou um deficiente, eu sou um coitadinho, eu sou uma vítima e eu vou ficar por aqui mesmo. Você quis se superar e você conseguiu, né, Matheus? Sim, sim. Hoje muita gente se olha para o espelho
Só. Aham. Na hora que está na frente do espelho, a pessoa se olha e só vê o por fora. Só vê o que está por fora. Esquece de olhar o que está por dentro. Só Porque olha o estereotipo, né? sim, só o exterior. Mas a essência que está dentro, as pessoas esquecem. É que nem se a gente for olhar uma lagarta, olhar por fora, nossa, é só uma lagarta. Mas daqui a pouco, depois do processo, a essência de dentro se torna uma borboleta. Então, a gente precisa ter essa mudança de pensamento, não aceitar o que muitos estão dizendo para nós, se olhar verdadeiramente, aceitar o propósito. Porque eu acho que se a gente se aceitar e ver qual que é o nosso propósito, a gente começa a entender. Só um minuto. A gente começa a entender mesmo o que Deus tem preparado para a gente. E isso eu tenho entendido há anos já. Eu, com meus 29 anos, o que Deus tem preparado para mim. Poxa, que história bonita a sua história. E a sua história não é muito diferente da minha história, porque eu também sou um deficiente físico, né, Matheus? Que você bem sabe, você me conhece, né? Eu tenho um problema na minha mão também, olha. Você tem um problema nas suas pernas, né? E eu tenho na minha mão. E a gente tem que se superar a cada dia. Eu também, como você, passei por muitas... colocaram muito apelido em mim, muito bullying, sofri muito isso na escola. Os meus coleguinhas, eles me batiam na escola, eu sofri bastante, mas eu fiz uma promessa para mim, que eu seria um grande homem e que eu iria lutar, que eu iria batalhar, que eu iria estudar para ser alguém que as pessoas iriam olhar para mim e não iriam enxergar a deficiência que eu tenho na minha mão. Sim. E hoje, graças a Deus, as pessoas assim, olham para mim e às vezes convivem comigo meses e anos, e depois de anos a pessoa vai perceber que eu tenho algum tipo de deficiência. Né? Mas sim, veja você que o problema da deficiência, às vezes, não é o fato de você ter uma mão, uma perna ou um corpo com algum problema. Né? A deficiência está na cabeça das pessoas. Porque essa é a grande deficiência da pessoa. É a pessoa que olha para a gente com um olhar de que nós somos verdadeiros ETs. E nós não somos ETs. Nós somos filhos de Deus. Foi Deus quem nos criou. Né? Lógico que Deus jamais iria permitir, ou ele não está feliz em ver a decadência do homem, né? Por causa do pecado, e é por isso que a gente nasce dessa forma. É a consequência do pecado. Porque o homem, cada dia que passa, o homem, infelizmente, essas pessoas que não se aproximam de Deus, essas pessoas acabam indo para o lado do mal. E a maldade vai contaminando o mundo e vai trazendo coisas ruins para os filhos, para os netos, e, infelizmente, eu, você e muitas outras pessoas acabam sofrendo deste mal, de algum tipo de deficiência. E eu recebi, há uns 15 dias atrás, um relatório, Matheus, de que 45% de toda a população do Brasil, de 200 e tantos milhões de pessoas, 45% de todas essas pessoas, elas são deficientes aqui no Brasil. Então, o número é muito grande, não tem como, né? Então, é por isso que, como você sabe, eu participo e sou um dos iniciantes, um dos fundadores, e amo o Teleton do SBT, a ACD, que faz um trabalho maravilhoso. E o mais importante é ver pessoas como você, que tem alguma deficiência, mas age como que não tivesse. E você não tem mesmo, não. Você é uma pessoa perfeita,
quem tem deficiência tem um problema. É pessoas que ficam olhando, ficam xingando, fazendo bullying, maltratando as pessoas, né? Apesar que ultimamente mudou bastante esse conceito também. As pessoas têm nos respeitado bastante, mas você sofreu bastante com isso, né, Matheus? Sim, sim. Hoje eu vejo uma questão, Itamar, que a forma que a gente age, porque vamos falar um pouco dentro da nossa parte de deficiente. Tem outros deficientes que não se aceitam até hoje. Eles não se aceitam, têm uma postura totalmente diferente de muitos como nós. Então, hoje a sociedade, olha, tem um olhar de preconceito. Hoje mudou um pouco. Porque antigamente o bullying e o preconceito era bem mais forte. Hoje as pessoas começaram a mudar a forma de ver. Começaram a ver o potencial, começaram a ver dentro da pessoa. Não começaram só a ver o exterior. Então, quando a pessoa vê um exemplo, quando eu estou praticando esporte, estou fazendo minha superação, lançando desafio cada dia mais, as pessoas falam, nossa, se ele conseguiu fazer isso, eu também tenho uma capacidade para fazer aquilo. Porque eu digo uma coisa assim, Tamar. Eu encontro muita gente praticando atividade física e falo, nossa, Matheus, você é minha inspiração. Você consegue fazer feitos que muita gente não consegue. Aí eu digo uma coisa, você pode fazer melhor que eu. Eu falo para as É pessoas, você verdade. pode fazer melhor que eu. Aí sabe qual que é a resposta dessas pessoas? É, Não, Matheus, eu não posso. Eu não posso fazer melhor que você. Você é melhor que nós. Eu falei, não. A partir do momento que você começar a se preparar para isso que eu estou fazendo, se preparar, você pode se tornar melhor que eu um dia. Porque o seu potencial, a partir do momento que você descobrir qual é o seu verdadeiro potencial, aonde você vai chegar, você vai se preparar. Porque um exemplo, nós dois, olhando a sua história também, se você parasse, se achasse, eu sou um coitadinho, não tenho capacidade, você estaria aqui onde você está hoje? Há, há quantos anos, mais de 20 anos no SBT, no Teleton, não estaria. Então as pessoas olham assim, se o Itamar conseguiu, eu posso conseguir, se o Matheus conseguiu, eu posso conseguir. Não é, eu não vou conseguir porque eu tenho uma deficiência, as pessoas olham para mim diferente, tem um preconceito comigo. Eu digo uma coisa assim, aquelas pessoas que olham para nós com preconceito, elas que têm uma deficiência. é verdade. É verdade, Matheus. Tudo que você falou, isso daí é comprovadamente uma realidade. E o mais bonito que eu acho, e eu gosto de você, é que você sempre está incentivando pessoas, né, a lutar, a batalhar, a ser igual ou melhor do que você. E é isso que nós temos que fazer, sabe? Porque tem pessoas aí que são pessoas derrotadas, são pessoas que são perfeitas, pessoas que têm o corpo perfeito, né? Mas elas não têm a metade da força de vontade que eu e você que nós temos de vencer na vida e de fazermos um bem, não é? Então, Matheus, você está de parabéns por ser quem você é. Você é um exemplo de pessoa para muita gente aí, pessoas que têm saúde, pessoas que têm o corpo perfeito e não faz 10% do que você faz. Pessoas que ficam aí na dependência do pai, da mãe, que não quer trabalhar, o pai que tem que trabalhar para pagar as contas do filho, quer um tênis, ele não vai trabalhar, ele não vai batalhar, ele fica nas costas do pai, da mãe, dos irmãos, né? Mas você é Sim. um cara trabalhador, você é um empresário, você ganha a sua vida dando palestras motivacionais, e é isso que é o importante. Você simplesmente falou, não, eu tenho uma deficiência e vou ficar na boa, vou ficar na aba do meu pai, da minha mãe. Não, você foi para a luta, você foi para a rua, você foi trabalhar, você foi correr. E hoje, graças a Deus, você é um grande vitorioso, né, Matheus? Sim, sim. É como eu digo, né? Para quem conhece a nossa história, como a gente já se conhece há um tempo, é a sua história também, porque, um exemplo, todo mundo achar, ele tá aqui, o Itamar está nesse patamar nesse momento por algumas pessoas ajudou. Um exemplo, vamos falar um pouco, entrar no assunto da televisão.
que você já está Claro. há anos no SBT. E todo mundo vai achar, alguém colocou ele lá no SBT e ele está no auge lá, porque tem o pessoal tudo. Só que ninguém viu. Esse momento todo mundo só vê os bastidores, o topo. Lá no SBT, junto com o Silvio Santos, com outros artistas do SBT. Só que ninguém, quando olha lá no passado, o sacrifício que foi feito, a superação que você viveu, cada momento, cada fase você passando para chegar onde você chegou hoje. Ninguém vê isso. Então é fácil. Muita gente fala, nossa, parabéns, vocês só vivem no topo, vocês dois. Eu, no meu caso, É, na questão da corrida, quando eu conquistava um título. Nossa, mais um título, Matheus, mais uma medalha, só está no topo, só que ninguém vê o sacrifício que a gente paga. Porque eu tenho uma mensagem que eu falo, hoje aham, eu conquistei 217 medalhas na carreira. E durante tá. esses 15 anos de carreira, eu costumo dizer que quando eu ia competir um título, eu falava para o jornalista, falava para as pessoas, amanhã eu estou indo lá buscar minha medalha. Aí todo mundo fala, mas por que você tem essa mentalidade que você está indo buscar a sua medalha já? Nem começou a prova, nem começou o campeonato. Aí eu disse essa frase para eles. Medalha se conquista no treinamento, não no dia da prova. Poxa, que profundo, né? Não, porque Porque muita gente tem. hoje não se prepara. Eu posso dizer a questão de uma prova de uma faculdade, uma prova de um concurso, qualquer coisa da nossa vida. A gente só está preocupando. Deixa, a gente relaxa durante a semana e quando chega faltando uma semana para a prova, a gente quer fazer tudo rápido. Ah, eu preciso fazer porque a prova está aí daqui uns dias. Aí chega no dia da prova, não tem o resultado que queria. Por quê? Quando se conquista uma coisa na vida, você precisa pagar um preço longo para chegar naquilo. Então, lá atrás, no seu treinamento, na sua preparação, na sua dedicação, na sua perseverança, na sua renúncias, que hoje todo mundo esquece disso. Quantas renúncias você fez para chegar onde você está hoje? Quantas renúncias eu fiz para chegar onde eu estou hoje? Ninguém vê É isso. verdade. Quantas vezes você falando um pouco da família, com a sua família, quando vocês chegaram aqui em São Paulo, quantas vezes você teve que deixar um pouco da família para você buscar uma condição melhor para vocês? Eu não sou pai ainda, eu não sou pai, mas eu tenho meus sobrinhos que eu vejo como um futuro pai. Então, você não quer deixar faltar nada para o seu filho, nada para a sua família. Você batalha. Então, às vezes, é necessário deixar, renunciar a algo aqui e conquistar para chegar, arrumar uma coisa melhor. Então, ninguém vê isso. Todo mundo só está preocupado com o sucesso, com as conquistas. Mas a partir do momento quando hoje eu vejo isso em relação a nós dois, como um deficiente, as pessoas Aham, nos olham totalmente diferente, porque não olha essa questão, nossa, ele conquistou, não. O preço que eles pagaram para chegar onde eles estão hoje. O preço exatamente. para eles chegar onde estão hoje. Então, as pessoas começam a valorizar, olhar diferente. Não, eu não posso olhar para eles com preconceito, uma bullying. Eu tenho que olhar como uma inspiração. Nós, no mundo, todo mundo, não é só a pessoa que tem uma deficiência, todo mundo pode se tornar uma inspiração para alguém no dia a dia. Algo que a gente fez no nosso dia a dia, no trabalho, algo que a gente postou na rede social, a gente pode tornar uma inspiração. Porque imagina para mim, eu analisando, você dentro do SBT, quantas pessoas inspiram em você? Quantas pessoas têm uma inspiração em você lá dentro? Pela sua garra, pelo que você faz, a correria que você faz. Então a gente pode se tornar uma inspiração para muita gente hoje na sociedade. É verdade, Matheus, você falou uma coisa muito importante, porque muitas pessoas querem a glória, né? Querem a fama, o sucesso, o poder, mas não quer pagar o preço, né? Silvio Santos mesmo diz, ele sempre fala para mim, né, que ele, para ser quem ele é hoje, ele teve que pagar o preço, ele teve que
renunciar um monte de coisas na vida dele para ele chegar onde ele chegou. Então, as pessoas veem a gente lá, o Silvio Santos me abraçando, me beijando ali comigo, a nossa amizade, mas essa nossa amizade já vem de muitos anos, não foi da noite para o dia. Quantas pessoas se aproximam dele, que querem ser amigo dele, querem estar com ele, mas o fato do Itamar se tornar um amigo de Silvio Santos não é uma coisa humana. Isso daí é uma coisa divina, porque ninguém consegue ser amigo de ninguém obrigando a pessoa a ser seu amigo. Sim, se eu tenho os meus amigos, não é? Se eu tenho meus amigos, é porque eu escolho os meus amigos que eu tenho. Né? E eu sempre falo que eu sou muito mais privilegiado do que muitas filhas do Silvio. Por quê? Porque os filhos não escolhem o pai e a mãe, ele nasce lá e pronto. Mas eu sou amigo de Silvio Santos. Ele é meu amigo. Ele me escolheu. Não é? Eu não nasci amigo dele. Nós nos tornamos. Sim. Então, as pessoas que são os meus amigos são pessoas leais, porque conhecem o meu caráter, conhecem a minha vida, conhecem o meu trabalho. E não olha o meu estereotipo. Porque se fosse olhar, eu sou um deficiente. Eu tenho um problema na minha mão. Ah, não! Os meus irmãos, quando eram crianças, os meus irmãos de sangue tinham vergonha de mim, de ir no mercado comigo, de ir numa festa comigo, porque eu era deficiente. Mas eu nunca me importei com isso, porque eu sabia onde eu queria chegar. E eu sempre pensei, já que eu tenho um problema na minha mão, que eu sou um deficiente físico, eu vou ter que ganhar a minha vida de uma outra forma. Não vai ser carregando saco de cimento que eu vou ganhar a vida, que eu não vou conseguir. Sim, então, Deus me inspirou que eu tinha que estudar, que eu tinha que ganhar a minha vida usando a inteligência, usando a fala, a comunicação, apesar de que eu, quando era criança, carreguei muito peso. Eu fui um menino limoeiro. Eu carregava 25 quilômetros, carregando 10, 15 quilos de limão nas costas, para batendo de porta em porta, para poder ajudar a minha família a se alimentar. E é por isso que eu escrevi esse livro. E eu quero... A minha pergunta seguinte vai ser sobre você também como escritor. Esse livro aqui, gente, olha, O Menino Limoeiro vem contando toda a minha história. Tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei hoje. É isso que o Matheus estava falando agora há pouco. As pessoas me veem lá no SBT, lá no Jogo das Três Pistas com o Silvio Santos, me vê lá no programa do Ratinho, me vê lá no Teleton e fala, puxa vida, esse cara é um cara incrível, mas como é que ele conseguiu chegar lá? Puxa vida, ele deve ter algum pistolão, ele deve ter alguém, o QI que indicou ele. Olha aqui, ó. Você precisa estudar e ler esse livro, O Menino Limoeiro, escrito pelo escritor, o jornalista Alberto Danon, um grande escritor que escreveu a minha autobiografia. Aqui vem contando como foi que eu consegui chegar onde eu cheguei hoje, apesar de ser um deficiente físico. Então, se eu conseguir chegar lá, se o Matheus Freitas, que está aqui, conversando comigo nesta noite, ele chegou onde ele chegou, que é um campeão, esse menino. Tem 200 e tantas medalhas. Pessoas que têm 2 metros de altura não correm 10% do que ele corre. Como é que o Matheus chegou? Como é que eu cheguei? Você vai encontrar essa história neste livro, O Menino Limoeiro. Isso daqui, esse livro, é uma história de superação. Aí vocês vão entender o que o Matheus está falando. Os sacrifícios, o que nós fizemos, lutando, batalhando, correndo, para a gente conseguir ser alguém na vida. Mas agora, Matheus, e olha, estão me perguntando aqui como é que as pessoas fazem para comprar esse livro. Esse livro, ele é baratinho, gente, porque eu não ganho dinheiro vendendo livro, eu não preciso disso. Isso daqui é mais para pagar as despesas mesmo. Esse livro custa R$ 29,90. É só você ir aí na minha bio, tá? Itamar Oliveira Oficial, e lá na bio que você vai poder adquirir esse livro, que ele é maravilhoso para você presentear, para você ler. Você começa a ler esse livro, Matheus, e em 3 horas você lê o livro, você não consegue parar mais de ler,
Porque em Sim. cada capítulo, quando sai dele, o Danon, ele, que é o jornalista que escreveu, ele dá uma motivação para a pessoa vencer na vida, ser alguém que ele quer ler, ele degusta esse livro assim, coisa de 3, 4 horas. Mas, ô Matheus, me diz aí, você também é escritor, me conta sobre isso. Eu sou escritor. Em 2014 eu tive a oportunidade de lançar meu primeiro livro, que está aqui, Tamanho é Documento. Ah, Aqui é a minha que título biografia, bem sugestivo, né? que eu faço uma pergunta. A pessoa vai olhar, tamanho é documento? Vai perguntar. Por que essa pergunta na capa do livro? A partir do momento que ela lê esse livro, ela vai começar a entender que, opa, tamanho não é documento, porque aqui eu conto minhas histórias de superação no esporte. Aqui também eu conto a minha maior superação que eu tive até hoje, que esse mês que vem vai acontecer, vai completar 10 anos no mês que vem dessa minha maior superação, que é a perca da minha mãe, né? A minha mãe que me ensinou a superar todos os preconceitos, a discriminação, me colocou na sociedade, falou que eu poderia alcançar o que eu alcancei hoje, o que eu me tornei hoje, e ele me mostrou. Aí eu escrevi o livro do Tamanho Documento, toda a biografia do Matheus, contado, detalhado, a superação, as conquistas dele, os sacrifícios que ele sofreu, as lesões que eu sofri, que eu tinha tudo para parar no esporte, mas eu continuei seguindo, passando por fase por fase. Que eu entendo uma coisa assim, para vocês que estão assistindo nós, que Deus, ele mostra o propósito para nós. Ele mostra o que nós vai se tornar lá na frente. Ele mostra. Só que Deus, com a graça dele, com a misericórdia dele, Deus faz uma coisa para nós muito maravilhoso. Ele não mostra, ele não fala o processo que a gente vai sofrer para chegar até o propósito. Porque se Deus mostrasse para nós o processo que a gente vai ter para chegar no nosso propósito, a gente não Ele iria desistia no meio do caminho, né? existir. Porque a gente pode dar exemplos na Bíblia. José. Deus mostrou que José seria governador do Egito. Só que Deus não mostrou que o José ia passar com os irmãos vendendo ele sendo escravo, sendo preso. Deus não mostrou. Porque se Deus mostrasse para ele, ele fala, não, Senhor, eu não quero. Eu prefiro ficar aqui onde eu estou. Hoje, muita gente está no lugar onde está porque não decide pagar o preço, não decide sair da sua zona de conforto. Acha que a zona de conforto, só porque está um conforto naquele momento, fala, não, não preciso sair daqui, porque se eu quiser alcançar um pouco mais, eu vou ter que pagar um sacrifício a mais. Só que quem não sai da zona de conforto, não vive as maravilhas que Deus tem para nós no nosso dia a dia. Quem fica na zona de conforto vai viver o que ele mesmo decide viver. Escolher ficar no conforto, que aquele conforto é momentâneo, não é um conforto que futuramente você vai crescer profissionalmente, espiritualmente, pessoal. A gente precisa aprender que a zona de conforto, a zona do desconforto faz gigantes, faz gente campeões. Que legal, Matheus, muito bem. Gente, olha, nós estamos conversando aqui com o Matheus Freitas, ele é empresário, ele é palestrante, ele é escritor, ele é um grande atleta, campeão aí de alto desempenho, e ele também é presidente do Instituto Matheus Freitas. Agora eu gostaria de falar um pouquinho, olha aqui, a barbearia Country House está falando aqui que ele ama bike, ama o ciclismo, tem um monte de gente aqui parabenizando você, falando da sua mãe, que a sua mãe teria muito orgulho de você. Realmente você é um exemplo. Tem um monte de gente falando aqui nas redes sociais. Muito bacana. Matheus, eu gostaria que você falasse agora para a gente sobre o Instituto Matheus Freitas. Que instituto é esse? O que é que você faz lá? Olha aqui, o Duarte está falando aqui, está te parabenizando aí, né? Pela sua vida, pelo seu exemplo de pessoa que você é. Então, Matheus, eu gostaria que você
falasse um pouco sobre do seu instituto, como é que esse instituto nasceu, o que é que você faz lá, quem são as pessoas que vocês ajudam. O Instituto Matheus Freitas nasceu oficialmente em 2017, mas já há uns anos atrás ele sempre fazia trabalho. E o objetivo do Instituto é capacitar jovens, crianças, adultos para uma nova vida, porque existem muitas pessoas com necessidades, não necessidades especiais, mas necessidades de situações precárias, pessoas que passam fome, pessoas que não têm moradia. Então, como Deus tem me abençoado muito, eu preciso dar algo para a sociedade em forma de agradecer o que Deus faz na nossa vida. Então, o Instituto eu faço isso. A gente faz atendimento médicos, atendimento educacional, atendimento esporte. Eu já tive a oportunidade junto de o Instituto ir para a África, o Instituto ir para a Índia, a gente fazia trabalho na Amazônia. E para mim, eu falo, é algo que minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou que a gente precisa amar nosso próximo, que a gente precisa estender a mão para o nosso próximo. Eu falei, eu preciso fazer algo para a minha sociedade, porque eu preciso deixar um legado. Se o esporte está me deixando um legado para a minha vida, eu preciso deixar um legado para a minha sociedade. E então, temos vários projetos, e eu estou com um projeto muito importante para o mês que vem, que é o famoso Tour do Anão. Eu vou viajar durante 5 dias, pedalando 600 quilômetros, em prol de uma causa, de uma boa causa, em prol de arrecadar cestas básicas para doar para as comunidades das minhas regiões. A gente vai estar arrecadando cestas básicas para esse projeto. São 5 dias pedalando na estrada e as pessoas vão ter as formas de fazer as doações. Ou mandando a cesta básica para entregar no local específico, ou fazendo um depósito na conta da ONG que vai receber todas as doações. Que no caso será a ASA. Será a Ação Social Adventista, que vai estar recebendo essas doações. Você conhece, a gente está junto. E eu falo, é um trabalho que eu... E como o mês que vem completa 10 anos da morte da minha mãe, eu vou começar o projeto no dia que vai completar 10 anos da morte dela. Porque ela sempre me ensinou a ajudar o próximo. Sempre me incentivou. Eu falei, eu tenho que fazer algo mais ainda que já está acontecendo. Então, eu vou viajar, fazendo essa viagem. Em 5 cidades eu vou passar. Eu vou passar em Tatuí, vou passar em Campinas, Piracicaba, Atibaia, Jacareí, Santa Isabel. Vai ser uma viagem de 5 dias pelo interior de São Paulo. E que Instituto, maravilha, Matheus. a gente faz isso para... Não é algo para se engrandecer, não é algo para lucrar. É algo para a gente ceder para a sociedade. Porque o mundo está aí. O mundo está necessitando de ajuda, pessoas próximas de nós necessitando de uma cesta, de um alimento espiritual, um alimento material. A gente precisa ser algo para eles. A gente precisa estender a mão, não é só questionar. Ah, por que será que ele está desse jeito? Não, a gente precisa ir, estender a mão e ajudar. Então, esse é o objetivo maior do Instituto, é ajudar nosso próximo. Que maravilha! Realmente, Matheus, você é um cara incrível, viu? Olha, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por quem você é. Essa pessoa que teria tudo para ser um derrotado, mas recusou ser um derrotado e decidiu ser um vencedor. Você é um cara incrível e agora conhecendo a fundo a sua história, isso me motiva a continuar lutando, a continuar batalhando ainda mais pelos meus objetivos, pelos seus objetivos, pelos nossos objetivos. E eu não sei se você tem ideia, eu acho que eu não te falei isso, mas eu sou pré-candidato a vereador aqui por São Paulo. Tenho certeza que você não sabia disso, né? Eu mesmo não contei isso para você, né? Estou falando agora, porque eu justamente quero lutar lá na Câmara Municipal de São Paulo por causas nobres como essas
do seu instituto, entendeu? Então, a partir do ano que vem, Deus me concedendo essa graça, eu quero deixar lá o meu gabinete aberto para você, para o seu instituto, para a gente poder batalhar lá por recursos para que pessoas como você possam ter outras oportunidades, possam ter oportunidade de proclamar essa autoestima que você tem para outras pessoas. Porque, através da sua atitude, você é um exemplo, acaba sendo um exemplo para as pessoas. E é isso que Jesus nos orientou, que nós devemos ser luzes neste mundo. E você é uma luz muito forte, muito brilhante neste mundo. Então, eu quero agradecer a você, Mateus, por essa live maravilhosa que você me deu a honra de contar um pouco da sua história. Isso me motiva a lutar ainda mais pelos meus ideais, pelos meus objetivos, que é o Teleton, que é a ACD. Eu amo o lado social das coisas. Ah, mas o Itamar, você está falando isso agora porque você vai ser vereador. Coisa nenhuma. Eu já faço isso há muitos anos. Esse ano é o 23º ano que nós estamos com o Teleton no ar, né? Então, Matheus, eu gostaria agora, só para encerrar... Eu tive uma oportunidade de ir na ACD. Eu já tive uma oportunidade de conhecer a ACD. E é um trabalho lindo que é feito lá na ACD. Trabalho lindo, trabalho maravilhoso, né, Matheus? Não é uma questão política, uma questão de tudo. Mas quem convive com esse tipo de pessoa, você vê o que é um trabalho dedicado com as pessoas que a sociedade esquece, abandona. Porque se as pessoas que não são deficientes física conhecer um pouco esse lado sobre a ACD, sobre o Teleton, sobre outras organizações com pessoas especiais, vocês vão entender o trabalho, a dedicação que é com essas pessoas, o cuidado, o carinho. E principalmente receber o carinho daquelas crianças não tem preço nenhum que pague. Aquele sorriso lindo, abraço. Um abraço verdadeiro, não aquele abraço que às vezes a gente recebe e a pessoa quer algo e troca. Aquele abraço que a pessoa nem te conhece, a criança nem te conhece, já te abraça, parecendo que conhece você já há anos. É uma coisa inexplicável. A gente, dentro daquele abraço, a gente pode sentir Deus nos abraçando. É isso mesmo, Matheus. Para encerrar agora, Matheus, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão vendo, que vão ver, porque nós vamos deixar esta live salva. Eu gostaria que você, aqui a barbearia Country House está dizendo que é um abraço sem maldade, né? Realmente, uma criança, né, deficiente, quando te abraça, uma pessoa com deficiência, ela abraça verdadeiramente, né? Não tem maldade naquele abraço. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem de otimismo para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, que elas, lutando, batalhando, elas poderão chegar onde eu e você chegou. E também gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que têm o corpo são e perfeito e está agora, nesse momento, em casa, choramingando, resmungando, reclamando. Qual é a mensagem que você deixa aqui hoje para a gente encerrar essa live, Matheus? A mensagem que eu quero deixar é: nós podemos ser luz para o mundo em qualquer lugar que nós estivermos. Em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua. A gente pode ser luz, mas a gente não precisa de muito recurso para ser luz. Só um sorriso. Só um sorriso a gente muda vidas. O mundo pode te derrubar, mas um sorriso verdadeiro te levanta e te deixa um dia brilhante. Podemos se tornar girassóis. Para encerrar, eu queria deixar a mensagem do girassol. Nunca um girassol está de trás um para o outro. Porque quando o girassol está virado de trás um para o outro, eles murcham. Agora, quando o girassol está de frente um para o outro, eles mantêm em pé. Então, a gente precisa olhar um para o outro, olho a olho, sorrindo e se manter em pé. Sejamos como girassol. Um olhando olho a olho, estendendo a mão e se tornar grandes pessoas na sociedade.
sejamos luz no mundo que hoje parece que não tem mais luz no fim da escuridão. Mas se nós deixarmos nossa vida nas mãos de Deus, a gente vai se tornar luzes no fim da escuridão. Esse é o Muito minha bem. mensagem para vocês hoje. Que legal, gente. Vocês depois sigam aí o Matheus, o pessoal aqui que me segue o Matheus aí, porque é um cara incrível, é coisa maravilhosa. Eu queria agradecer a presença de todos, do Charles Albert, o Carlinhos, do Duarte, da Ivanilde, da Rose, da pessoal aí da barbearia, da Vida e Saúde aí do Ceará, né? Todo mundo aqui que está acompanhando esta live, e você que às vezes pensa em desistir da sua vida, nunca faça isso, sabe? Não faça isso, porque Deus te deu um corpo perfeito, os braços perfeitos, as pernas perfeitas, né? Deu tudo são para você. Você tem que ser uma luz nesse mundo, sabe? Irradie luz. Faça como o Matheus falou, seja um girassol, esteja sempre voltado para a luz, que é Deus, né? O girassol, quando chega meio-dia, ele vai em direção da luz, né? É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ir em direção a Deus, porque é Deus que vai mandar energias boas, coisas boas para todos nós. Matheus, meu muito obrigado. Amei conversar com você. Você é um exemplo de vida. Continue assim, sendo essa pessoa otimista, essa pessoa amiga. Leve sempre essa palavra de conforto, de incentivo, de superação para as pessoas, porque é isso que o mundo está precisando. Que Deus te abençoe, Matheus, e a todos vocês uma ótima noite e que vocês tenham uma semana maravilhosa. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tá, tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau, queridos. Tchau.